Meus irmãos, precisamos entender uma coisa, e isto é o pano de fundo. Não há no mundo sucesso maior e conquista maior do que ter uma família abençoada. Não há sucesso material, sucesso financeiro, sucesso profissional que seja maior do que uma família abençoada. Por quê, padre? Porque os outros sucessos terminarão mais cedo ou mais tarde, seja no plano material ou seja no fim da tua vida. Mas uma família unida, ela começa aqui e se eterniza no céu. Eu quero ir para o céu, depois da minha morte. Eu quero estar com nosso Senhor, mas eu não quero estar lá sem a minha família. Eu não quero estar lá sem as pessoas que eu amo. Não sei se todos viram a minha postagem hoje, eu chegando no céu. Alguém me disse, a hora que você vê o bom pastor, você despista. Aí todas as ovelhinhas despistando, mas eu fiquei assim. Certamente ele me chamou, né? Vem cá, ovelhinha. Céu só é céu se a nossa família estiver junto. Por isso que a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Por quê? Porque eu não quero me salvar sozinho. Eu quero que a minha família seja também salva por nosso Senhor. E para que isso aconteça, eu preciso aprender a fortalecer e a proteger a minha família. Então diga como guerreiro, que é uma guerra: eu vou fortalecer a minha família. Eu vou fortalecer a minha família. Eu vou proteger a minha família. Eu vou proteger a minha família. Na época medieval, quando um exército ia tentar invadir um reino, o mensageiro chegava antes e dizia para o rei: um grande exército marcha contra ti. O rei, claro, ele fazia inúmeras coisas, mas duas coisas principais. Primeiro, vamos fortalecer a muralha, vamos fortalecer as portas e vamos preparar o exército para proteger o nosso reino. Fortalecer e proteger. Repitamos. Fortalecer e proteger. Não adianta você entrar para a guerra fraco. Não adianta você tentar fortalecer a sua família se você não a quer proteger. E não adianta proteger a sua família se você antes não a fortalece. É sobre isso que nós queremos conversar esta noite com uma certeza. O lar pode parecer uma coisa normal, comum e rotineira, mas seu sucesso deve ser a maior de todas as nossas conquistas. Um dia nós vamos estar frente a frente com Jesus e Ele vai nos perguntar: durante a sua vida, qual foi o seu maior sucesso? Que nós possamos dizer: a santificação da minha casa, patrimônio, a santificação dos meus filhos. Eu vou dizer: a santificação do povo confiado a mim, e assim por diante. Não há sucesso maior. Se você quer fortalecer e proteger a sua família, coloque em prática alguns pontos. Pontos simples, mas que mudam, mas que transformam uma família e uma casa. Primeiro, a família é a unidade mais importante na sociedade, na igreja e na eternidade. Repita comigo: a família é a unidade mais importante. A família é a unidade mais importante Na sociedade.
na sociedade, na igreja e e na eternidade. na eternidade. A igreja tem a responsabilidade e autoridade de preservar e proteger a família como alicerce da sociedade. Meus irmãos, penso que quando o rebanho é atacado, o primeiro que tem que dar o grito é o pastor. Que Jesus vai dizer que o pastor que abandona o rebanho quando vê o lobo não é pastor, é mercenário. A minha preocupação é que a família tem sido atacada, tem sido ultrajada, tem sido maltratada e pouca gente fala, e pouca gente defende, e pouca gente dá a cara a tapa. A igreja tem a responsabilidade e o dever de preservar e proteger a família. E agora, você que é pai e você que é mãe, você tem uma obrigação e ao mesmo tempo é um privilégio sagrado de levar os seus filhos a Deus, porque os seus filhos são herança do Senhor. Diga, os meus filhos são heranças do Senhor. São herança do Senhor. Se o seu filho está perto de você aqui na igreja, ou se tem um filho perto de você aí na sua casa, diga para ele e para ela: você é herança do Senhor. Você é herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Ao buscarmos o bem-estar individual e familiar, é importante lembrarmos que a unidade básica da igreja é a família. Meus irmãos, quando eu defendo a família, eu estou defendendo a igreja. E quando eu defendo a igreja, eu estou defendendo a família. O que é a igreja? Senão a grande família de Deus. Uma grande família que se faz presente na sua casa. Uma igreja doméstica. Uma comunidade pequenina de Jesus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Então a primeira coisa, meus irmãos, é entendermos a dignidade da sua família. Eu te dou uma sacola com uma penca de banana e te falo assim: aqui ó, põe lá no meu quintal, leve amanhã para aquele seu colega de trabalho. Ele sabe o que é, ele me pediu há muito tempo e eu não vou lá amanhã, você leva para mim? Pode deixar, padre, me dá a sacola aí, me dá a banana. Você vai colocar essa sacola no seu carro, para quem tem carro, lá na sua sala. Amanhã você pega a sacola de banana, junto com a mochila, aquela trenheira toda, joga lá no seu carro, ou leva na rua, lá num pacotinho de plástico. Chegando lá no seu trabalho, falou: ó, o padre mandou para você, toma aí, ó, a sacola de banana. Aí todo mundo tem olho, né? Delícia. Vamos repartir isso aí. Ó, peraí, quem quer banana, gente? Hã? Vamos mudar o exemplo. Olha, eu estou devendo um colega seu de trabalho, eu não posso ir lá amanhã não. Está aqui nesse envelope R$3.000. Amanhã você entrega para ele e para mim? Entrego. Duvido que você vai chegar no carro e jogar esse envelope lá de qualquer jeito. Duvido que você vai sair para todo mundo falando: ó, eu tenho um envelope aqui com 3.000. Duvido que você entregando para ele o envelope com 3.000, ele vai abrir e vai dizer: quem quer dinheiro, gente? Tá claro o exemplo, sim ou não? Aquilo que tem valor, você trata de maneira diferente. A gente brinca muito: isso aí tá a preço de banana. A sua família é valiosa. A sua família tem dignidade.
Assim como você protege um bem precioso, você deve proteger a sua família. E não sei se você vai entender o exemplo, porque vocês são inteligentes. Tem gente que trata a família como se fosse um cacho de banana. Você tem que tratar a sua família como se fosse uma joia preciosa. Uma joia preciosa. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Quero falar aos pais. Aos pais. Os pais são parceiros iguais na liderança do lar. E estão sob a estrita obrigação de proteger e amar os filhos. Se eu, padre, tenho que proteger a igreja, que é a família, você, pai, e você, mãe, tem que proteger a sua igreja doméstica, que são os seus filhos. É uma obrigação e ao mesmo tempo um privilégio. Proteger e amar os filhos. Quais são os 2 verbos? Primeiro, proteger. Segundo, amar. Quem protege, ama. Quem ama, protege. Tem um filminho rodando aí pelo Instagram, muita porcaria rodando pelo Instagram. De vez em quando aparece uma coisa boa. Um toró, uma chuva. E alguém pega uma câmera e filma um vaso que estava assim na porta de uma varanda e caindo chuva. E havia no vaso uma pequena árvore com um ninho. Era uma andorinha. E certamente ela tinha filhotinho. E no meio daquela tempestade, a andorinha sentadinha, abriu as asas, abaixou a cabeça e estava esperando a tempestade passar. Depois, certamente, que a tempestade passou, ela protegeu o que ela tinha de mais importante. Quem eram? Os filhotinhos. Meu filho, na hora da tempestade, os pais não podem abandonar o ninho. Eles precisam proteger os filhos. Os pais não podem delegar para os filhos a responsabilidade que cabe aos pais. Olha aqui, menino, você não obedece? Faz da sua vida o que você quiser. Eu não falo mais nada. E isso não é atitude de pai e mãe. Pai e mãe tem que cuidar, tem que zelar, tem que vigiar, pelo menos na idade que ele tiver 18 para baixo e quando ele morar na sua casa. Você não pode ser autoritário, mas você tem que ter autoridade. Coloque o seu filho no lugar dele. Há muitas famílias que os filhos ocuparam o lugar dos pais. São eles que põem as cartas. São eles que dizem como é que faz ser. Não é o filho que diz como é que faz ser. É o pai e a mãe que mostra para o filho qual que é a cartilha que ele vai seguir. Olha, meu filho, quando você estiver debaixo do nosso teto, a nossa família vive assim. E até você ser maior, nós vamos zelar por você, que qualquer burrada que você fizer na rua, eles vão chamar, somos nós. Então você não tem essa liberdade toda que você acha, porque eles não querem só liberdade, muitos querem libertinagem. E outra coisa, papai e mamãe, pare com desse blá 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 do mundo que não quer saber de Deus, na questão de invasão de privacidade. É por causa da tal invasão de privacidade que tem muito pré-adolescente mandando nudes, fazendo sexo virtual, fazendo orgias em final de semana, trisal na escola, amizade aberta, banheiro para todos. É isso que eles querem. Se o pai e a mãe estão presentes, se o pai e a mãe fossem na escola, se o pai e a mãe acompanhassem, as pessoas pensariam 2, 3 vezes antes de fazer o que estão fazendo. Mas estamos numa geração de pais e mães omissos. Eles não querem dar a cara a tapa e estão perdendo os filhos na tenra idade. Filho de 12, 13 anos manda e desmanda.
e depois a coisa vai dar errado. O leite vai azedar. Meus irmãos, eu não posso dizer tudo, porque senão eu exponho famílias e pessoas. Mas eu atendo pessoas, eu atendo casais, eu atendo mães, e não é raro eu escutar o que eu vou partilhar com os senhores. E é muito triste escutar isso. É muito triste escutar isso. Um pai e a mãe que me diz assim: padre, nós estamos rezando para que o meu filho passe no vestibular. Falei, que bom. Para ele estudar? Não, para ele mudar. Para ele vazar. Porque ele tira o sossego da família inteira. Claro, nós não vamos só demonizar o filho. Aí houve grandes falhas no processo de educação. Onde uma mulher falou comigo: padre, dá uma bênção para esse menino de 8 anos. E o menino, Aí eu fui levar a mão no menino. O que é isso? O que é isso? É um cachorro? Está vendo, padre? Ele precisa de uma bênção. E ele falando palavrão, e chutou a canela da mãe. E a mãe desceu, ela puxou o cabelo. Falei, minha filha, bênção? Você já tem a bênção. A bênção que essa criança precisa, você já tem. Tem, o padre? Tem. Você está em cima dela. Ô, padre, sapatinho de fogo. Falei, não, minha filha. Chinela havaiana. Essa é a bênção que o seu filho está precisando. Meus irmãos, aqui não estou falando de bater, de espancar, mas colocar o filho e a filha no lugar de filho e filha. Hoje não há mais papéis na família. Ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho. Cada um fora do seu papel e a família uma bagunça. Então você é chamado a fortalecer e proteger a família. Assista filme medieval. Assista! Veja quando um exército está chegando. Tem o cara que fica na torre vigiando. Ele geralmente tem uma trombeta, um chofar. E tem outro que fica lá no sino. A hora que o exército está chegando, assista filme e me diga se eu estou mentindo. Que era assim. O cara, aí o outro começa, você vê os soldados correndo, não tem ninguém falando, vai para tal lugar. Eles sabem qual é o lugar de cada um. Os arqueiros já vão à posição de arqueiros, os que vão atacar com cavalos já estão atrás da muralha, alguns já seguram a porta, alguns já estão nas bolas de óleo, cada um no seu lugar. Aí as famílias de hoje é uma farra, porque elas estão sendo atacadas e ninguém sabe o lugar de ninguém. O pai não sabe qual é o lugar dele, a mãe não sabe qual é o lugar dela, o filho está mais perdido que segue no tiroteio, assumindo o papel do pai e da mãe, porque o pai e a mãe não assumiu. Então nós precisamos entender que você que é pai e mãe, você tem uma obrigação de proteger, de amar, e de educar os seus filhos para que eles não se percam. Porque se você não educar o seu filho, ele vai se perder. A sua filha vai se perder e você vai chorar amargamente ver uma pessoa sofrida e que só faz os outros sofrerem. A responsabilidade da paternidade é de grande importância. Papai e mamãe, você não é espectador do seu filho, você é educador. O primeiro educador do filho é o pai e a mãe. E permita-me um parênteses. Os pais mais folgados, não fiquem jogando nas costas da professora o papel que cabe a vocês. O papel que cabe a vocês. Problema de aluno é problema de filho. E os problemas dos filhos são filhos dos problemas dos pais. Aluno problema é filho de pais problemas. Então nós precisamos entender que não é quando a criança estiver lá na escola que a professora vai domar aquilo lá. Isso vem de pequeno.
Isso vem do braço, isso vem do berço, isso vem da tenra idade. Isto é uma obrigação do pai e da mãe. Os resultados dos esforços terão consequências eternas para os pais e para os filhos. Se todo pai e mãe soubesse disso, eles educariam mais. A sua educação, a sua formação, o caminho reto que você põe os seus filhos para andar, tem consequências eternas. E aqui eu já vou acalmar o coração de muitos pais. Ah, padre, enquanto eles moravam com a gente fez o que podia. Enquanto eles estavam aqui em casa, a gente levava na catequese, levava à missa, ensinou os valores, mas depois que saiu de casa, depois foi para a faculdade, depois que mudou, se perdeu. Continue rezando, continue confiando e tenha a sua cabeça tranquila no travesseiro. O que você podia, você fez. Se a decisão dele adulta foi outro caminho, você fez a sua parte. Eu não estou falando dos pais que fizeram a sua parte e o filho escolheu um outro caminho. Porque você que é papai e mamãe sabe que o padre não está mentindo. Você vai dar toda a educação, toda a formação, todos os valores, toda a fé cristã. Mas chegará numa hora que a decisão não é sua, é dele. E nós devemos respeitar esta decisão. Não vamos aplaudir, não vamos concordar, não vamos imitar, mas o respeito é necessário. E se ele escolher um outro caminho, você continue rezando, porque a oração tem mais poder que a sedução do mundo. Mas você repousa sua cabeça tranquila. Eu já escutei várias mães com depressão. Padre, onde foi que eu errei? E ela vai contando toda a história da família dela. Não errou. Ela fez o que era certo, ela ensinou os valores, uma mãe carinhosa, uma mãe firme. Claro que a maioria destes continuarão neste caminho, mas há muita gente que tem cabeça oca ou coração carente e se deixa levar pelos amigos, pelos colegas. Infelizmente, saiba disso se você não sabe ainda. Muitos colegas dos seus filhos, muitos amigos dos seus filhos não tiveram a família que o seu filho teve. E se ele não tiver uma estaca firme, ele vai vacilar e ele pode imitar os colegas de lá. Principalmente na adolescência e na juventude, na primeira etapa da juventude, que a pessoa ela quer o grupo. Ela quer se sentir inserida, acolhida. É aí que eles se perdem. Mas até chegar este dia, que o papai e a mamãe não abram mão da sua obrigação de proteger e educar os filhos. Todos os pais, atenção que eu vou dizer, você que é pai e mãe, estou falando com você. Todos os pais devem entender que o Senhor não considerará inocentes aqueles que negligenciarem essas responsabilidades. Se o seu filho se perder por escolha dele, ele prestará conta da vida dele. Mas se os seus filhos se perderem por negligência sua, você poderia ter falado e não falou, você poderia ter alertado e não alertou, você podia ter educado e não educou, você podia ter corrigido e não corrigiu. Prepara o teu lombo, meu filho, porque Deus não considerará inocente aqueles pais que negligenciarem essas responsabilidades. É muito melhor você ser chato para os seus filhos, mas estar correto perante Deus, do que você ser muito simpático para os seus filhos e ser reprovado por Deus. Padre, eu posso ser amigo e amiga do meu filho? Também. Não é o principal. Amigo e amiga, ele vem encontrar na rua para puxar com rodo. Pai e mãe só tem um.
Você pode ser um pai amigo, uma mãe amiga, mas você não pode ser só amigo e só amiga. Isso ele vai ter vários. Pai e mãe é só você. Como assim, padre? Pai e mãe faz o que amigo nenhum fará. Pai e mãe fala o que amigo nenhum fala. Pai e mãe corrige o que nenhum amigo corrige. Então o que o seu filho precisa não é de turma, não. Ele precisa de família. Ele precisa de pai. E eu falei, e tudo que eu estou falando, vocês estão notando, que é uma cascata. Eu falei antes o quê? A missão de proteger e amar a família. Eu estou no ponto 2, que é a missão de educar. A missão de proteger como a leoa protege a sua cria. Eu vi um vídeo, aqueles canais de animais, a leoa lá com os leãozinhos, e ela queria pegar um gnu. Sabe o que é, né? Aquele boi, tipo um gnu. Só que toda vez que ela ia no gnu, tinha um gnu que ia no filho dela. Então ela, para defender o leãozinho, ela abria a mão do gnu. Aí o narrador vai falando o que ela fez. Ela pegou com a boca cada filhotinho e colocou eles numa gruta, num buraco. E ela foi pegar o gnu. E pegou mesmo. Ela estava segurando lá o pescoço do boi, o boi correndo sem ar, aquele berreiro danado. Os outros ficam tudo olhando, né? Também não pode fazer muita coisa ali, já era, né? Aí os colegas ficam tudo olhando. Você vê que não tem celular para filmar, para distribuir a morte do gnu, né? Fica olhando. Nisso, ela ouve um filhotinho saiu da gruta, do buraco. Ela viu que o gnu ia morrer mesmo. Ela sai, chega perto do filhote. Aí o narrador explicando, ela pegou o filhote e apertou um pouquinho. Nisso o filhote chorou. Aí o narrador disse: a leoa está castigando o filho, porque se nas próximas caçadas ele não obedecer à mãe, ela pode não encontrá-lo quando voltar. Tem que desenhar, gente. Por que muitos pais perdem os filhos? Porque não corrigem. A leoa sabe que se ela não corrigir o filho e até impuser nele ali uma restrição e colocar ele na gruta até com dor, ela pode deixar o filho à vontade, só que quando ela for para a caçada e ela voltar, ela terá um filho a menos. É obrigação do pai e da mãe proteger os filhos. É obrigação do pai e da mãe olhar o caderno dos filhos. E qualquer coisa estranha, é obrigação do pai e da mãe ir na escola pedir retratação, pedir informação. Não é a família que ajuda a escola, é a escola que ajuda a família. E os valores da escola não podem ser contrários aos valores da família. Não seja da turma do deixa para lá. Ah, mexe com isso não, deixa para lá. É de tanto deixar para lá que a coisa está do jeito que está. É de tanto deixar para lá que eles estão enfiando goela abaixo dos seus filhos aquilo que não é valor da sua família. E vocês olhando, não vai terminar bem. Não abra mão do seu papel de proteger os seus filhos. Proteja, cobre, insista. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Se você educar os seus filhos de pequenininho no caminho de Deus, com amor, com proteção, com firmeza, eles vão crescer na sombra do Senhor e eles não vão se desviar dele. E se por acaso se desviarem por decisão própria, tenha certeza, eles voltarão. Eles voltarão. A mãe tem mais poder de forjar o caráter dos filhos do que os amigos de escola. Mais poder tem pai e mãe do que os colegas da rua. E por que os colegas da rua têm tanto poder assim? Porque o pai e a mãe estão dormindo em berço esplêndido.
O filho está lá com a internet no quarto, vendo sabe lá o quê, às 3 horas da manhã, conversando sabe lá com quem, porta trancada, celular com senha, tudo com senha. Aí o pai e a mãe diz: o que você está vendo no computador? O que você está vendo no celular? E eles têm a resposta na ponta da língua, ensinado pelos brothers da escola. Que é isso, pai? Que é isso, mãe? Você está invadindo a minha privacidade. Aí é hora da mãe falar: pois é, se você não quiser conhecer a minha privacidade, você vai abrir isso aí. Porque você não tem idade para ter a sua privacidade. A sua privacidade, ela tem limite. Toda privacidade, ela tem limite. E eu, como sou seu pai e sua mãe, eu tenho uma missão divina de guardar você, de proteger você. Hoje você vai ficar com raiva do seu pai, vai ficar com raiva da mamãe, vai chorar, vai bater pé, vai falar que não gosta de mim. Mas um dia, meu filho, quando você for um adulto de bem, você vai olhar para trás, nós vamos rir de tudo isso e você vai dizer: obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe. Sabe o que eu estou dizendo isso? Com a maioria de nós aqui, vocês que têm 40, 30 e poucos anos, 50, foi assim que nós fomos criados. Foi assim que a banda tocava. E quando a gente cresce, nós somos agradecidos aos nossos pais, carinhosos aos nossos pais. E o que nós vemos hoje? A reclamação dos pais: filhos ingratos, filhos distantes, filhos frios. Por quê? Porque não houve o processo de educação. Houve o processo da bajulação. Não vou falar sobre isso, senão eu não termino a minha fala. Mas leia, vai aí no papai Google depois e leia Síndrome do Imperador. Coloque lá e leia como que as crianças estão sendo educadas e como que elas serão na pré-adolescência, adolescência e juventude. Isto é dado científico. Psicólogos já falaram: olha, uma criança que é criada assim, ela vai fazer isso, ela vai ser isso e ela vai chegar nisso. E os pais parecem que não ouvem. Os pais parecem que estão um tanto perdidos nesta missão que cabe a eles, de educar os filhos. E para você, papai e mamãe, o seu filho, a sua filha, precisa só de 3 coisas de vocês. Não 4 nem 8, 3 coisas. O que os filhos precisam dos pais? Repita comigo, vamos lá. Primeiro, exemplo. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Eles não precisam de mais nada. Se vocês dois derem o exemplo, eles vão seguir os passos de vocês. Não faz parte da pregação, mas eu vou abrir um parênteses. Talvez alguém que esteja precisando de ouvir vai ouvir. Meus irmãos, nós temos um problema na catequese da igreja que eu não estou entendendo. Eu não tenho catequese aqui do santuário. O santuário não é paróquia, mas as paróquias têm catequese. Não vou falar de perto de nós, não. Uma catequista lá da Grécia, vamos falar da Grécia, né? Para ninguém vir me encher pedindo retratação. A pessoa está errada, ela não aceita que está errada. Aí a mãe passou um dever de casa. Olha o fim do mundo. Isso para mim, meu filho, é fim de mundo. Você conhece o ditado que fantasma sabe para quem aparece? Pois é, esse fantasma chega a aparecer para mim. Ou como eu tenho vontade, mas não aparece. A catequista pôs como dever de casa: todo domingo a família participar da missa. Espera aí. A catequista tem que pedir isso? Isso é dever de casa? Além de ser devoção, meu filho, é obrigação de toda a família católica ir à missa aos domingos. Os pais, eu
estou rindo para não sofrer um infarto, um AVC. De 2 catequizandos mandaram um bilhete, colocando a catequista embaixo dos cachorros, para ela não ficar inventando moda. Meus irmãos, a catequista pede para as famílias irem à missa, os pais detonam a catequista porque ela está errada. A minha pergunta é, por que um menino não gosta de missa? Porque ele não vê o exemplo. Ele acorda no domingo, a mãe está fazendo bolo, matando frango, ou então indo no shopping, comprar tudo pronto. O pai está deitado com a perna para o ar, e os dois falam, vai à missa, menino. O menino não fala, mas pensa, se missa fosse bom, vocês dois iam. Então a primeira coisa que os filhos precisam nos pais é o exemplo de irem à igreja e levarem os filhos. Agora, os pais ficam contra a catequista, porque a catequista pediu o básico. Não estou falando do mal de quem faz. Eu não faço e acho errado fazer. Quem faz, eu respeito, mas eu acho errado fazer. Eu celebro em alguns lugares, aí depois da missa, tem os catequizandos da primeira comunhão, com um caderninho. Padre, oi, o senhor assina aqui para mim? É para mostrar à catequista que eu vim à missa. Eu falei, meu filho, não é com você, viu? O padre tem muito carinho com as crianças, mas eu não vou assinar não. Fale com a sua catequista, que você foi à missa do padre Christian. Ele falou que isso não existe. Fazer lista, se você comprovando se foi à missa. Primeiro que isso é algo inerente de toda a família católica. E se você quer fazer a primeira comunhão, você quer receber Jesus no coração, todo domingo você caça caminho de igreja. Agora, aí nós temos o que temos. Parece que sacramento é formatura. Os pais mandam o menino para o sacramento como se fosse uma formatura. Tem a primeira comunhão, meu Deus! É bolo, é maionese, é frango assado, é farofa, é macarronese, é foto, roupinha branca. Mas no outro domingo os pais dizem, nó filhão, ainda bem que a sua primeira comunhão foi semana passada, hoje a gente pode dormir até mais tarde. No domingo seguinte, eles já não mais celebram a fé eucarística. Meus irmãos, é só para pensar, tem ou não tem algo errado? Isso é correto? É assim que funciona? Porque uma coisa eu falo às claras, se é assim que funciona, eu sou uma peça que não enquadro neste quebra-cabeça, porque eu não acredito que é assim que funciona. Eu não acredito que é assim que funciona. Adolescentes e jovens que estão rezando para acabar a crisma, para poderem crismar, para ficarem livres disso e não voltarem mais à igreja. Eu não acredito que é assim que funciona. Tem algo deficitário, tanto na catequese como na educação religiosa vinda dos pais, que quanto o assunto é fé, os filhos precisam de 3 coisas dos pais. Qual é o primeiro? Exemplo. Qual é o segundo? Exemplo. Qual é o terceiro? Exemplo. Vou dar um exemplo pequenino da minha família, que não foi falado nada. A minha vovó, Dona Alice, com o vovô Bismarck, nunca deixaram de armar o presépio no Natal. Chegava na última semana de novembro, naquela época tinha muito, a casa da minha avó atrás, tinha muito lodo na parede. Então meu avô pegava aquela espátula de pedreiro, tirava aqueles pedaços bonitos de lodo. Ele punha em cima do plástico e falava, ó, toda semana tem que jogar um pouquinho de água, senão o lodo seca. Ficava um presépio bonito, que tanto de lodo bonito, é como se fosse um jardim, né? Quando a minha mãe se casou com meu pai, e nós mudamos para a rua Antônio de Matos, que ficava perto da casa do meu avô,
meu avô não falou nada, minha avó não falou nada, e minha mãe disse assim: precisamos comprar um presépio. É o presépio que ficou, é dos meus pais. Ali no mês de novembro já compraram o presépio, e todo ano ela, eu, meu irmão, a gente passava o dia montando o presépio de Jesus. Meu irmão é o Samuel, ele se casou com a Carol, muito católica também. Quando mudaram para o apartamento, Carol grávida, primeiro Natal juntos, Samuel me perguntou assim: Christian, onde que eu posso comprar um presépio, mas em conta? Porque está chegando o Natal para a gente montar um presépio. Eu falei: não, pode ficar tranquilo que eu vou dar o presépio. Para ser o primeiro, o padre deu o presépio. Dei o presépio, todo ano eles montam. Vocês estão entendendo o que é o exemplo? Religião se passa assim. Meus avós nunca falaram com a minha mãe: Ana Maria, Natal tem que amar presépio, viu? Não, durante toda a vida dela, ela ajudou a montar o presépio, ela viu montar o presépio, ela montou o presépio. Meu irmão se casou, ele viu o presépio, hoje ele faz o presépio. Marcos, meu sobrinho, já está com 3 e pouquinho, já está ajudando a montar o presépio. Quando ele vê adulto, qual que é a tendência? Ele montar o presépio. Lembro-me quando eu era pequenininho, lá em Itaúna, Igreja Matriz de Santana, Corpus Christi. Eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 3. Minha mãe comprava aqueles baldinhos, sabe aqueles baldinhos de praia? Pra gente levar serragem, para fazer tapete Corpus Christi. Descia minha mãe, eu e meu irmão pequenininho, levando os baldinhos. Meu irmão se casou. Esse ano, estava a Carol com a Maria no colo, meu irmão ajudando a fazer o tapete. Quem é que veio com o baldinho? O Marcos. Estão me entendendo, meus irmãos? O que é isso? Exemplo. Aquilo que você faz, os seus filhos estão olhando. E a religião católica, ela não é passada primeiramente pelos catequistas e nem pelos padres. Ela é passada pelos pais praticantes. Os pais vão ensinando para os filhos as tradições católicas através do exemplo. Eu vi com muita tristeza, isso há anos atrás, um pai pegando a chupeta do seu filho. Eu vi passando a chupeta na espuma do chope e colocando na boca da criança. Todo mundo rindo, os amigos, todo mundo rindo. E eu pensava: que pecado. Isso clama aos céus. Deus não considerará inocentes os pais negligentes na missão de levar os filhos para Deus. Pobre do filho, porque pobre do pai. Homem, os homens que aqui estão, que são pais, esposo, seja um sacerdote da sua família. Cuide da sua família, como o padre cuida da sua igreja. Cuida da sua família, como o padre cuida do seu povo. Seja um sacerdote para os seus filhos. Consagre os seus filhos para Deus. E desculpa a franqueza, bate com o seu pé na boca se a sua mão não chega. Bata com o teu pé na boca se sua mão não chega. E jamais diga, eu crio os meus filhos, é para o mundo. E você está vendo o mundo do jeito que está. Diga sempre: eu crio os meus filhos para Deus. Você não vai criar os seus filhos para o mundo, você vai criar os seus filhos para Deus. Eu não vou aqui contar exemplo não, mas eu tenho bem perto de mim, alguém que dizia: eu crio os meus filhos para Deus. E alguém que dizia: eu crio os meus filhos para o mundo. Aí você olha o que deu um e o que deu o outro. Belo trabalho. Um criou para Deus e o outro criou para o
mundão. E como que está mundano? Hoje os pais querem reverter, mas não é para criar para o mundo. Nunca diga isso. Principalmente você que é pai. Demonstre regularmente amor pelos seus filhos. Não vá só na correção, vá no amor. Coloque no colo, beija, cheira, brinca, participa da vida dele, deixa ele participar da sua vida. Achei tão bonito. É uma ideia, quem sabe que as outras empresas não fazem. Eu vi umas fotos da família do meu irmão com ele na empresa que ele trabalha. Aí o Márcio com esse capacete minerador, a Carol com a menininha. Aí ele falando aqui, Marcos, aqui que o papai trabalha, ó. Se todos os filhos soubessem o tanto que o pai rala para que eles possam estudar, se alimentar, ter conforto, os filhos valorizariam mais a questão do pai e da mãe. Fizeram isso, não sei se é Japão ou China, filmaram os pais naqueles trabalhos mais difíceis e no dia das crianças passaram para as crianças o trabalho que elas nem sabiam que os pais faziam. A sala toda foi em lágrimas. Trabalhos pesados. Se o meu pai faz isso por mim, se a minha mãe faz isso por mim, eu tenho que ter gratidão a eles. Você que é papai e mamãe, você já contou para os seus filhos o seu trabalho, as suas tristezas, os perrengues que você passa, o salário que você recebe? E se eu estou mentindo, que vocês me corrijam. Mas o que eu tenho visto hoje é que ninguém aceita uma vida humilde mais. Pré-adolescentes querem o melhor. É o melhor tênis, é o melhor celular, é a melhor roupa, coisas que só estragam. Estou falando porque eu não tive nada disso. Minha mãe falava, Christian, você e o Samuel são dois? Quando eu estudava, quando o Samuel não tinha nascido, eu estudava escola particular, no Colégio Santana, lá em Itaúna. Meu irmão nasceu, quando era pequenininho, eu continuei na escola particular. No ano que o meu irmão foi entrar para a escola, meu pai e minha mãe me chamou e falou, Christian, você agora vai ter outros coleguinhas. Eu falei, eu vou ter outros coleguinhas? Por quê? Porque você agora vai para o Augusto Gonçalves. Qual é o Augusto Gonçalves? Aquela escola estadual perto da casa da vovó Almira. Aí, claro, criança fica triste. Mas por que eu não vou continuar na minha escola? Porque o salário do papai e da mamãe não dá para manter vocês dois numa escola pública, numa escola particular. E o Samuel agora vai entrar para a escolinha, então vocês dois já vão para a escola pública. E minha mãe disse, você fica feliz, que esses anos de escola particular o seu irmão não vai ter. Ele não teve, a vida dele. Fale hoje com um jovem que vocês não têm dinheiro. Fale hoje para o jovem que não pode ter o iPhone 24. Fale hoje com um jovem que não pode ter roupa só da Nike. Fale hoje para o jovem que não pode sair todo final de semana que você não aguenta pagar. Eles não aceitam. Eles falam, passa cartão de crédito, me dá dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Houve um erro aí na educação. Nisso, minha mãe teve os seus erros. Minha mãe teve os seus acertos. Minha mãe me criou com o Samuel sempre arrumadinho. Desde pequenininho a gente é muito arrumadinho. Sapato limpinho, tudo limpinho. Mas a minha mãe nunca acostumou a gente com marca. Hoje há pessoas que gastam o dinheiro todo para exibir uma marca de roupa, sendo que tem roupas melhores, muito mais baratas e muito mais bonitas. Processo educativo. Conversa, colo, amor, verdade. Uma das coisas mais importantes que o papai pode fazer para os seus filhos, a coisa mais importante que você pode fazer para os seus filhos, tratar bem a mãe dos seus filhos, para eles verem. Trate bem a sua esposa, honre a sua esposa, dê carinho para a sua esposa, seja compreensivo com a sua esposa. Seus filhos estão olhando, e não há bênção maior para as crianças que verem o papai honrando a mamãe. E quando os casais brigam na frente das crianças,
Quantos casais colocam a criança contra o papai e a mamãe? Os casais que se separaram, não vou entrar nisso, só tá um cutucão. Problema de separação, meu chapa, é você com a sua esposa. Seus filhos têm nada com isso. Aí fica casal separado, os dois mal resolvidos. Aí o filho está com a mãe desce a lenha no pai. Aí chega o final de semana da criança ficar com o pai desce a lenha na mãe. Será que esses dois estão achando que eles estão edificando essa criança? Que eles estão fazendo essa criança crescer no emocional, na inteligência emocional? Eles estão arrebentando essa criança, colocando a criança como joguete entre briga de adulto. Existe ex-marido, existe ex-mulher, não existe ex-pai nem ex-mãe. Entre os filhos está tudo bem, se amem, está com a mamãe, está bem com ela, está com o papai, está bem com ele. Mamãe, elogie o seu ex para as crianças, diga que com você não deu, mas é papai delas, e é um homem bom, é um papai bom. Quando ele estiver com o papai, elogie a sua ex, que é a mamãe delas, fale bem da mamãe, mas por causa, elas não merecem, não é por causa dos seus filhos, eles merecem. Talvez seu marido não mereça elogio, nem a sua mulher, mas os seus filhos merecem. Tira filho da briga de vocês. Honrem os seus filhos no amor que eles precisam do papai e da mamãe. E não coloquem filhos como joguete de briga de adulto. E diga todos os dias que você ama os seus filhos. Diga todo dia: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Tem uma dinâmica que faz tempos que eu não faço, mas que eu gosto muito de fazer com meus alunos. Sou professor Itaúna. Os que estão no 6º, 8º ano, falo com ele assim: o celular está na mochila? Tá, padre. Vamos fazer um teste? Qual? Você vai ligar para o seu pai, você vai ligar para sua mãe, e só vai falar assim: ó pai, eu só estou ligando para o senhor para falar que eu te amo, viu? Tem uns que ficam com vergonha, mas tem uns que topa. Então liga aí. Alô? Ô filhão. Foi um viva voz, né? Você está na escola não? Tô, pai. Estou dando aula aqui. Ah, você está dando aula o quê, filhão? Aula de religião, com o padre. Ele não sabe que eu estou ouvindo não, né? Ó, respeita o padre, hein, pelo amor de Deus. Se você participa bem com os professores, com o padre, você fica mais quieto ainda. Não, pai, eu só liguei para uma coisa. Pode falar. É, para falar que eu te amo. O pai: o que está acontecendo, meu filho? Pode falar. Não, pai, eu estou ligando para te falar que eu te amo. A aula hoje foi sobre isso. Amar os pais. Eu estou te ligando para te falar que eu te amo. Ô filhão, eu também te amo muito. Eu também te amo demais. Ô filho, pode pedir uma coisa? Pode, pai. Logo lá em casa você fala para mim, sem ser pelo celular. Olha que dó. Falo, pai. Então tá bom. Não passa 5 minutos, liga a mãe. Ô menino, o que você está fazendo? Estou na aula, mãe. Por quê? O que você falou com o seu pai? Pai, ele não falou com a senhora, não. Ele me ligou chorando aqui. Ele falou que está acontecendo alguma coisa. Coisa simples. Eu te amo. Eu te liguei para te falar que eu te amo. Para variar, eu tinha para abordar com vocês 4 pontos, eu abordei 2. Eu estou na metade da fala. Então na próxima missa da família, nós estaremos continuando esta pregação. Proteger, fortalecer, salvar as nossas famílias. E finalizo antes da bênção com um testemunho real. Não é história, é real. Um pai viu que estava perdendo a sua filha, bebendo, começou a andar com umas pessoas estranhas, cortou o cabelo mais estranho ainda, começou a encher o corpo dela de tatuagem, começou a pôr piercing, começou a dormir fora de casa, começou a emagrecer, começou a beber uma maconha de leve.
E uma noite, ela acabou na delegacia. Eu estou pensando muito que eu não posso falar nada, porque é bem próximo. Ela acabou na delegacia. E ligaram para o pai ir lá tirá-la. Aí o pai combinou com o delegado o seguinte: olha que interessante. Delegado, eu posso te pedir alguma coisa como pai? Pode. Deixa ela dormir aí. Amanhã de manhã eu vou buscá-la. Mas eu poderia ir aí agora, só para falar com ela uma coisinha, e você fala que não vai liberar, você vai liberar ela de manhã. Mas por quê? Um castigo? Ele falou assim: não, é a última cartada, é a cartada do amor. Pode vir. O delegado concordou. O pai pegou a foto dele carregando ela no manto no dia do nascimento. Chegou na delegacia, ela estava sentada com a cabeça baixa, de vergonha, não falou nada para o pai que sempre orientou e ela não escutava. E o pai falou com ela: olha, filha, eu não vim aqui falar o que você acha que eu vou falar, não vim aqui te xingar, não vou falar, eu te avisei, mas eu vim aqui deixar com você um presente. Eu vim te pedir para você deixar voltar a minha filha, porque você não é aquela bebezinha que mudou a minha vida. Há tantos anos atrás, durante 9 meses, eu e sua mãe sonhamos com você. Eu trabalhava assalariado. Eu comecei a pegar 2 carros e a dobrar trabalho para fazer o quartinho que a sua mãe tanto sonhou. Compramos o seu berço, mandei fazer as letrinhas de louça, coloquei as letras na parede, decorei todo o seu quarto, todo de rosa. A família toda esperava por você. O dia mais feliz da minha vida está aí nas suas mãos. Essa foto. Essa é a menininha que eu e sua mãe sonhávamos. E nós a queremos de volta. O nosso coração está aberto. Está ferido sim, mas está aberto. A porta lá de casa está aberta. Mas por favor, deixa essa aí voltar. Está fazendo muita falta. A gente está com muita saudade. E deixou a filha lá. Certamente, ela vendo aquela foto e ouvindo o pai, ela que achou que eu vi maconheira, vagabunda, prostituta. Não, o pai acolheu ela e não acolheu o pecado dela. Acolheu a menina suja e não a sujeira dela. E o pai diz que quando ela voltou neste dia, ele notou um brilho diferente no olhar. E dali para frente foi só mudança. Poucos meses depois, ela voltou a ser quem sempre foi. Por quê? Por amor. Porque o amor cura. O pai não desistiu da filha. A filha desistiu do pai. O pai não desistiu da filha. E hoje, em certos lugares, eles dão até o testemunho no SCC. Eles contam essa história e quem vê a moça hoje não imagina quem ela já foi e o que ela já fez. E os pais dizem: nós nunca abrimos mão de fortalecer e proteger a nossa família. O que salvou a minha filha foi o amor. Faça a mesma coisa na sua casa. Não desista da sua família. Não desista de quem você ama. Feche os seus olhos um pequeno instante. Você que está em casa também. E pense agora nas pessoas da sua família. Pense agora nas pessoas que de vez em quando você briga, mas são as pessoas que você mais ama
Você não nasceu na sua família por acaso. Você não se casou com esta pessoa por acaso. Teus filhos não são obra do acaso. Tudo isso Deus te confiou para que você protegesse, fortalecesse, cuidasse dessas pessoas. Não desista da sua família. Não desista das pessoas que você tanto ama. Não desista dos seus filhos. Por pior que eles possam estar, continue rezando. Continue acreditando. Continue confiando. Deus, Ele pode mudar todo e qualquer coração. E Ele mudará o coração dos seus filhos. Ele tocará o coração do teu filho, o coração da tua filha. E eles hão de voltar. Eles hão de recomeçar. Acredite no poder do teu amor. Acredite no poder da tua oração. Acredite no poder de Deus. Sim, Senhor, confirma-nos nesta noite, de maneira especial os pais, para que possam fortalecer e proteger a sua família, fortalecer e proteger os seus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Onde quer que esta palavra chegue, que o Senhor possa tocar milhares de corações, reconstruindo as famílias, o relacionamento de pais e filhos, dando docilidade aos adolescentes e jovens, para que possam escutar mais os seus pais. Eu creio em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti. E por isso, queremos ver a Tua salvação na nossa família, na nossa casa. Obrigado, Senhor. Louvores e glórias a Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dirijo-me a você que terminou de ouvir esta pregação. Meus irmãos, uma mensagem dessa pode salvar uma vida. Uma pregação dessa pode mudar uma família. Então, se fez bem para você, copie este link. Envia os seus grupos para a sua família, para os jovens, para aqueles que estão com problemas de relacionamento familiar, para que possamos entender, ser e para proteger a nossa família. Pontos concretos devem ser tomados e vividos. De maneira toda especial, envie esta pregação para os pais que desejam a santificação da própria casa e da própria família. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Toque no sininho para receber as novas notificações. Deixe o seu comentário de tudo que foi dito,
que Deus, através de mim, falou ao seu coração? Mais uma vez, precisamos compartilhar mensagens que edificam. E esta mensagem haverá de edificar a muitas famílias, a muitas casas. Que Deus os abençoe, que Deus te abençoe e mantenha acesa no seu coração a chama, para que você não desista de fortalecer e proteger a sua família. Na poderosa intercessão de Maria Santíssima e de São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja. Amém.